Recorte Agora. E esse trabalho jornalístico começou, aí sim, por conta da história que eu tenho na minha família, né, de um tio meu que foi torturado sem que ele não tinha envolvimento político com nada, nem resistia, nenhuma dessas formas de resistência. O meu tio não era uma pessoa que resistia à ditadura através de nenhuma dessas formas. Ele era um alienado, né? E ele foi confundido, entre aspas, com uma outra pessoa. E eu fui descobrir que ele tinha sido confundido agora, quando eu fui fazer a pesquisa para esse trabalho jornalístico que depois se tornou o livro. Mas na época ninguém sabia, né? Ele simplesmente desapareceu. 1969, um ano depois da instalação do AI-5, mais ou menos, ele foi pego na porta do cinema, na Praça Sans Penha, aqui no Rio de Janeiro. Ele estava saindo do cinema. Ele foi pego, foi colocado num carro, foi levado para o antigo doicode da Barão de Mesquita, né? O doicode hoje é a polícia do Exército, né? Mas naquela época era o centro de tortura dos mais temidos, né? A Rua Barão de Mesquita era um endereço macabro naquela época, né? E o meu tio foi levado para lá sem saber nem por que estava sendo levado, ficou 5 dias desaparecido, a família não tinha ideia de o que tinha acontecido, e ele conseguiu ser solto porque um tio-avô meu, um irmão da minha avó, mãe dele, né, era uma pessoa influente, era um grão-mestre da maçonaria, né, e conseguiu descobrir que o meu tio não era a pessoa que estava sendo procurada, que tinha havido ali um engano, né, e então meu tio foi solto, né. Mas se não fosse isso, ele poderia perfeitamente hoje estar entre os vários desaparecidos, né, da ditadura, né? E eu digo sempre que a história do meu tio é uma história clássica de como as ditaduras se diferenciam da democracia, né? Porque a democracia, o que acontece? Teoricamente, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Na ditadura, eles viram um cara ali que acharam parecido com outra pessoa e ele já automaticamente se tornou culpado, né? E não teve nem chance de provar. Ficou 5 dias sendo torturado, né? Sem chance de defesa, né? Então, essa é a história que eu tenho na minha família e que me levou a, em 2010, começar a fazer um trabalho jornalístico sobre a ditadura militar, porque eu queria entender, eu queria conversar com pessoas, queria, né, o Supremo Tribunal Federal, no início de 2010, tomou uma decisão de que os torturadores permaneceriam impunes. A lei de anistia não seria revista, né? Então eu queria entender por que aquelas pessoas que torturaram o meu tio permaneceriam impunes, né? Nunca foram sequer julgadas. A pessoa que estava sendo procurada no lugar dele, eu fui descobrir recentemente quem era. Era o João Carlos Haas, um médico da guerrilha do Araguaia. Vejam bem, eles estavam procurando um cara da guerrilha do Araguaia e foram prender o meu tio aqui na Praça Sans Penha, no Rio de Janeiro. Pensa só que loucura, né? Porque naquela época eles distribuíam cartazes com as fotos das pessoas, procura-se, né? E provavelmente os militares tinham um cartaz com o retrato falado, né? O retrato falado. E o meu tio, além de todo o horror dele ter sido preso sem ter envolvimento com nada e sem direito à defesa, sem nada, né? Ele era epilético, né? Ele tinha 40 convulsões ao dia naquela época. Ele era uma pessoa doente, né? Então, ele tinha uma cicatriz na cabeça, né? Porque ele tinha tido um afundamento do crânio na infância, por conta de um acidente na infância, acidente gravíssimo, ele teve que fazer várias operações. E aí, quando prenderam ele pedia, né? Por favor, não bate na minha cabeça, tentando mostrar a cicatriz que ele tinha na cabeça. E nem assim eles entenderam que aquela pessoa não era, né? Ficaram 5 dias lá
com essa pessoa que, enfim, além de tudo, era doente, né? Então é uma história realmente muito trágica, muito dura, e por conta disso foi que eu resolvi fazer o trabalho jornalístico que deu origem a esse livro. Inscreva-se no canal, clique no sino, dê o seu like.